sejam bem-vindos. A nossa live hoje vai falar sobre o medo e ansiedade, né? E assim, vamos falar de uma forma bem tranquila, bem suave, para a gente não sair daqui com medo e nem ansioso. Espero que todos saiam bem melhor do que entraram. Estamos todos nós vivendo uma ansiedade coletiva por conta da pandemia e é natural, não tem como ser de outra forma. O momento é um momento que está exigindo muito da gente resiliência, paciência, calma, serenidade. Bem-vinda, Nilda! Bem-vinda! Selminha! Selma Retilil, seja bem-vinda! Né? Então, o momento pede serenidade, reflexão, oração. E o negócio é cair do ouvido. É um momento também para aproveitar, resgatar nossos sonhos, aqueles sonhos que deixamos para trás, por que não resgatá-los? É um momento de descobrir também nossas habilidades, se reinventar. De alguma forma, né? A gente precisa se reinventar em todos os momentos difíceis, né? Que toda a situação para chegar a uma normalidade, para chegar a uma mudança, precisa passar pelo caos um pouquinho, né? Então é o momento da gente aproveitar esse caos para fazer muitas avaliações. Isso. O que eu quero para mim, quem eu sou, o que eu não quero mais, né? Qual tem sido o meu comportamento diante da sociedade, diante da natureza, diante da minha família, dos meus relacionamentos, do meu trabalho. É um momento realmente para a gente aproveitar para olhar para dentro de Kátia si. Hoje vai trazer para a gente um momento bem especial, mas é no final, então tem que ficar até o final para ver, para participar de um momento que eu tenho certeza que vai ser bem especial, que vai ajudar muito. Uma dica muito boa para trabalhar o estresse. Oi, Rosana. Acho que a gente pode já ir começando, né? Vamos lá. Algumas pessoas forem entrando, né? As que estão chegando. E aí, quem chegar depois não vai perder esse primeiro momento, né? Mas a gente vai deixar o vídeo rolando aí para todas as pessoas poderem estar assistindo na íntegra o que perdeu, né? Isso. Então, antes da gente começar, eu gostaria de contar uma história. Tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? E assim, essa história ela está no livro de Richard Simonet, que fala sobre o medo da morte. É uma história assim bem pitoresca, né, dos nossos dias, mas que traz assim uma reflexão. Então, antes de começar, eu gostaria de contar essa história, que é Um Bico de Luz. O nome da história, Um Bico de Luz. Certa feita, um homem transitava numa estrada. E nessa estrada era conhecida, né, no caminho, numa noite sem lua, sem estrelas, né, uma noite muito escura. E essa rua ela tinha uma fama de ser uma rua um pouquinho perigosa, né? E ele começou a seguir, por já ter essa fama a rua, né, ele começou a seguir um pouco apreensivo pelo caminho. Era uma noite tão escura que ele quase não via nada, né? E aí ele começou a pensar, poxa, pode acontecer assalto, pode acontecer alguma coisa. E começou a ficar já um pouco preocupado, já que estava tudo escuro e ele não estava enxergando nada na frente dele e nem atrás. Quando de repente ele percebeu uns passos. E aí ele começou a pensar, quem será? Aí ele ficou preocupado e perguntou, quem é que vem aí? Ninguém respondeu. E aí nisso ele, assustado já, como não obteve a resposta, nem ele apressou-se em correr. Começou a correr. Mas não era uma corrida rápida, era uma corrida mais apressada, um passo mais apressado. Nisso, quem o estava seguindo aumentou também as mesmas passadas. E aí ele começou a se preocupar.
nossa, alguém está atrás de mim. O que será que está atrás de mim? Porque ele não sabia, ele perguntou e ninguém respondeu. E nisso ele começou a correr. Só que dessa vez ele começou a correr de uma forma desesperada, apavorada e desabalada a carreira, tão rápido quanto as pernas permitiam. Tipo os pés batendo nas costas, né? E o coração a galopar, os pulmões já estavam em brasa. Pense, não só os pulmões, mas a mente, tudo dele já no desespero do que estava atrás dele, porque da mesma forma que ele aumentou a carreira, o que estava atrás dele também aumentou. E começou. E aí ele já com o coração na mão, já para tipo infartar, ele vê um bico de luz. E aí quando ele vê esse bico de luz, ele, ai que alívio. E aí ele resolve logo fazer o quê? Olhar para trás. Quem é que vinha atrás dele? Quando ele olhou para trás, era apenas um burro. Desses burros que acompanham os andarilhos, né? E aí a história vem, né? Nós hoje estamos vivendo um momento com essa pandemia, né? E esse processo de desconhecimento do que seja a doença, de como ela, né? Toda informação no início, quando vem um pouco truncada, e aí aquelas falta de orientação, falta de informação, gera nas pessoas um medo. E gerou-se um medo assim extremo. Aí muitas pessoas, pela falta do desconhecimento, do conhecimento, aliás, do que era a doença em si, de quais formas de transmissão, e todas, até a gente ter uma informação mais segura, até o medo já tinha sido gerado, já estava assim bem grande na população e em algumas pessoas. Claro que o medo, não estou dizendo aqui que o medo é uma coisa errada, não. O medo é uma coisa natural. Qualquer pessoa vai sentir medo. É normal. O problema do medo é quando ele se torna excessivo. Quando ele se torna uma coisa mais que vai trazer para nós uma paralisação, né? Evitando que a gente se movimente, que a gente cresça na vida, que a gente busque enfrentar as dificuldades. E uma das coisas interessantes que eu estava pesquisando é que vários psicanalistas, psicólogos e estudiosos, eles referem que muitos dos nossos medos iniciam na infância. E aí e o interessante, né, que eu li da infância. Quem nunca ouviu uma canção de niná? Tipo, boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Ou então aquela, né? Nana, neném, que a cuca vai pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Pense aí, né? Não estou dizendo aqui que, logicamente, que essas músicas, essas crendices, coisas não são bonitas, não são importantes. Dizendo somente que é um tipo de situação que coloca no nosso imaginário na infância um medo do desconhecido. Porque imagine, né, uma criança tá ouvindo uma música dessa, ela ainda não tem muita noção de muita coisa, mas aí ela começa a ouvir, vá dormir, senão a cuca vem pegar. Então você fica, poxa, eu preciso dormir, ou boi, eu vou ver o boi da cara preta, né? Claro, alguns pais utilizam essa forma de trabalhar com as crianças na tentativa de disciplinar os filhos. Mas isso acaba incutindo neles no inconsciente, né? O medo do imaginário. E aí esses medos do imaginário vão fazer o quê? Vão fazer com que ele, na idade adulta, comece a criar medos muito mais pesados, porque vai estar com o imaginário também, né? A personalidade um pouco estruturada naquela questão do medo imaginário. Mas vamos pensar, né? Tudo é uma coisa para a gente analisar e avaliar lá para frente. E assim, essa parte de falar sobre a educação infantil, a gente deixa para os educadores aí, Marlene, que entrou na estante, né? Marlene tem uma psicologia, os psicopedagogos, né, para estarem falando sobre isso. A gente vai convidar um momento. Mas, segundo Dalal Gar, o nome do homem é complicado, né?
Dalgalahondo. O medo, ele se apresenta em escalas, né? Tem as escalas do medo. E aí eu não sabia, eu estava até pesquisando nisso, aí ele disse, o medo tem escalas? Sim. Tem. Aí ele estava orientando dessa questão de como começa, né? E também de como termina o processo do medo. Então, o medo, ele diz que começa com uma prudência inicial, né? Que a gente começa com aquela atitude que é natural do ser humano, né? Porque se a Ligada à gente nossa não tiver sobrevivência, prudência, né? se a gente não tivesse a preocupação com o medo, a gente ia enfrentar tudo, né? Carro, leão e todas as formas de perigos, mas que a prudência nos impede, né, de fazer isso. Prudência e cautela, que é logo o que vem em seguida, né, que é a cautela. O problema de todos esses sentimentos é quando eles se tornam excessivos, né? Aí vem o alarme e vem a ansiedade, né? A ansiedade que já vem como um dos processos do medo, está dentro do medo, a ansiedade. E aí, com isso, junto com a ansiedade, todos esses outros sentimentos, vem o quê? O pânico, o medo intenso. E o terror, né? Que já é aquele medo ao extremo, né? Muitos locais hoje estão retornando da pandemia, estão melhorando, e algumas pessoas adquiriram esse medo de sair de casa, né? E desenvolvendo esse medo, essa ansiedade, eles ficam imaginando, né, criando um problema imaginário, ao qual, mesmo que outras pessoas informem, nós já passamos pelo processo, agora é momento de recomeçar, as pessoas ainda têm uma dificuldade, algumas vão ter alguma dificuldade de estar retornando à vida normal. Mas assim, tanto o medo quanto a ansiedade são sentimentos muito parecidos. A diferença é que o medo, você sente de uma coisa. Eu tenho medo de uma coisa. E a ansiedade é quando você se preocupa com uma situação que é futura, que ainda nem aconteceu, mas que você está ali, sabe, preocupado. E aí vem uma questão de como é essa preocupação, né? Aí, por exemplo, o medo de avião. Quantas pessoas têm medo de avião? Muitas. Mas tem pessoas que controlam com exercício, com respiração, com meditação, um filme, uma música, qualquer coisa, elas controlam o medo. Mas já tem outras que elas não controlam de forma nenhuma. Elas já imaginam que entrar no avião, o avião vai cair, né, que vai haver algum acidente, que vai haver alguma coisa, às vezes até sair, né, e tudo isso vai dando à pessoa uma sensação de impotência. E aí a impotência vai gerando ansiedade, que vai trazendo junto com o medo todo esse processo de adoecimento. E eu falei muito, né? Tá tudo certíssimo, isso mesmo. O medo e a ansiedade são primos, né? Digamos assim, é da mesma família. Quem tem medo tem ansiedade, quem tem ansiedade tem medo, não tem como separar. E como você falou, o medo a gente consegue dar nome. Então, eu estou atravessando uma rua, de repente, eu tenho medo de ser atropelada por um carro. Ou estou andando e visualizo um cachorro, um pitbull, por exemplo. Então, é um medo agudo e eu consigo dar nome para esse medo. E a ansiedade é um medo subjetivo, né? Então, muito relacionado, como você disse, ao futuro. Então, por exemplo, será que eu vou conseguir realizar meus sonhos? Como é que vai ser o amanhã? E quando acabar essa pandemia, como é que vai ser? Será que eu vou ser alguém na vida? Então, essas preocupações, de forma exagerada e de forma negativa, porque assim, a ansiedade, quando ela é patológica, o indivíduo leva para o lado negativo. Então, ele acha que não é capaz, que não vai dar conta, que não vai conseguir. Então, essas preocupações negativas em excesso faz com que a gente tenha uma ansiedade patológica, que são os tais transtornos de ansiedade, que é o transtorno do pânico, todas as fobias, o transtorno de ansiedade generalizada, o TOC também, né? Eu acho que tem mais ou menos quase uns 15 transtornos aí de ansiedade. Então, a ansiedade subjetiva é essa, a gente não consegue dar nome, não é uma coisa concreta. Paula está dizendo aí que é o que ela sente.
Então, como se preocupar menos? Vamos falar um pouquinho agora disso. Como diminuir, como lidar com essa ansiedade. Porque a gente não pode deixar de se preocupar. Porque a preocupação também, Exatamente. ela faz parte da nossa vida e é fundamental. Se eu não me preocupar com o futuro, eu não vou fazer nada. Né? Eu não vou levantar, não vou Vou ficar atrás de parado. soluções, não vou ter objetivos, vou ficar parado. Mas o que faz mal, o que não é saudável, são os excessos, que na verdade tudo que é em excesso faz mal, assim como a escassez também faz mal. Uhum. Então, eu separei aqui algumas dicas que já são comprovadas por estudos, por especialistas, tá? De como a gente lidar com medo, como lidar com ansiedade, como se preocupar menos. Então, primeiro, a primeira dica, a aceitação dos pensamentos e dos sentimentos. Eu preciso aceitar as minhas preocupações, aceitar, reconhecer. Então, quando a preocupação vir na mente, não afasta, não desvia, não fica fingindo que está tudo bem. Não fica pensando, não, eu não posso me preocupar, eu não posso me preocupar. Por quê? Porque isso vai piorar. Vai gerar uma ansiedade dupla, que já vai existir a ansiedade, a preocupação, e aí vai vir uma preocupação e não ficar preocupado. Então, acaba se tornando uma ansiedade dupla. Aceitar os pensamentos e os sentimentos são fundamentais. Isso. E Paulo escreveu aceitação. Muito Aceitação. bem. Pega aí papel, caneta para anotar tudo para a gente colocar em prática. 2. Fazer as pazes com a incerteza. Um dos quadros que mais pioram a ansiedade é justamente a incerteza. A incerteza, a indecisão, a indefinição. E aí eu acho que também entra a questão do controle, porque a gente quer controlar tudo. A gente quer controlar o sol, as chuvas, se a gente pudesse, né? Controlava sol, chuva, céus, Exato. trovões, tudo. Então, as coisas, as situações das nossas vidas que tem uma certa incerteza, que a gente não sabe se vai dar certo. Será que eu vou por esse caminho? Será que eu não vou? E se eu for, será que vai dar certo? Eu faço isso, eu faço aquilo, o que é que eu faço? Então, essas incertezas, se vai dar certo, se eu vou conseguir me sentir realizado, gera um quadro de ansiedade muito grande. Então, dica 1, aceitação dos pensamentos e sentimentos. Dica 2, fazer as pazes com a incerteza. Certo? E tudo é arriscar, né? Sim, a vida é um risco, né? Isso é viver. Só que não arrisca é quem está paralisado. A vida, ela é feita de riscos. Não tem nada em nossa vida que dá para a gente falar, isso aqui pode fazer que vai dar certo. A única certeza que a gente tem é da morte, não é? Certa, É a com única certeza. certeza que um dia nós vamos retornar de onde viemos. Agora, fora isso, não tem mais. Não existe mais nenhuma certeza. Dica 3. Anotem. Externalizar a preocupação. O que é isso na prática? É você pegar um papel e anotar todas as suas preocupações. Então, você escreve. Escreva. Assim você vai tirar do pensamento e vai colocar de uma forma concreta, em algo concreto, que é o papel. Então, você vai escrever quais são as suas preocupações. E você pode, ao lado delas, colocar também as possíveis soluções. E isso já vai dar uma calma. Você vai perceber que existe sim solução para cada problema seu, para cada preocupação sua. E mesmo aquela que você ainda não estiver enxergando, uma hora você vai enxergar, uma hora você vai conseguir identificar e encontrar uma solução. Porque tudo aquilo que a gente olha de fora, sem colocar o sentimento, a gente consegue achar respostas.
problema é quando entra o nosso sentimento, nosso ego, nossa vaidade, várias outras coisas, para a gente aceitar as respostas, né? O nosso orgulho. E Uhum. acreditem que todas as respostas que a gente precisa estão dentro da gente. Eu lembrei agora de Sócrates, que dizem que Sócrates, ele não respondia nenhuma pergunta. Ele fazia perguntas para a pessoa, para ajudar a pessoa a encontrar as respostas que já estavam dentro delas. É o método da maiêutica. Eu estudei. Isso. Muito bem. Nota 10. Era o Quarta método do questionar-se, de né? questionar. Porque as pessoas têm muito essa coisa de querer que o outro dê a resposta da própria vida, sendo que Isso, nós já temos as respostas para tudo. isso aí. Quarta dica, auto-perdão. Perdão foi a nossa primeira live, né? Essa é a segunda. A primeira foi sobre Compreender o perdão. perdão. Então, os especialistas pedem, né, para a gente trabalhar o auto-perdão. Se perdoe. Se você escolher um caminho e não deu certo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como canta lá, como diz lá a música. E os Justamente. equívocos fazem parte da nossa existência. Não tem como crescer, como evoluir, sem cometer alguns erros, alguns equívocos, né? Então, o que a gente faz? Reconhece o erro Reconhecer. e recomeça. Para refletir, faz uma reflexão, o que eu estou precisando aprender aqui, como eu posso buscar um outro caminho, fazer diferente, e se perdoar, que é difícil, né? O perdão é muito difícil. É muito difícil perdoar porque é muito difícil se perdoar. Mas a culpa, ela só paralisa, a culpa não nos leva para lugar nenhum, tá? Então, o auto-perdão também nos ajuda a lidar com as nossas preocupações, a diminuir a nossa ansiedade. Anotaram? Vamos lá. Quinta E o dica antes agora. de falar, o auto-perdão também é uma necessidade de reconhecer que temos falhas, que podemos errar, sim, como podemos acertar, né? E a gente precisa fazer esse olhar carinhoso para a gente, Sim, né? Precisa fazer trabalhar essa parte que é muito importante, porque senão eu vou começar a carregar vários lixos que não são lixos emocionais que não são bons para minha vida e nem vão me fazer lá na frente, né, um benefício, vão apenas diminuir cada vez mais um pouco a autoestima, né? Então, o auto-perdão isso, é muito rico. A gente sim. se aceitar que errou e aceitar que está no passado e caminhar. Olhar para a gente com mais compreensão, com mais paciência, com mais carinho, né? E o E a treco só está melhor caindo, forma, viu? hoje tá que tá. E a melhor forma é para a gente mostrar para a gente mesmo, para a gente provar para a gente mesmo que aprendemos e que estamos dispostos a não errar mais, é se esforçar. Se esforçar para não Exato. cair no mesmo erro. E se cair, levanta de novo, levante quantas vezes for necessário. Quinta dica de como lidar com a ansiedade. Meditação, técnicas de relaxamento, porque traz o equilíbrio para a gente entra no nosso eixo, né? Aí se você falar assim para mim, Dé, mas eu sou muito agitado, eu sou agitado, eu não consigo meditar, consegue. Com um pouquinho de esforço. Aí você começa um dia, fica 1 minutinho, depois no dia seguinte 2 minutinhos, no terceiro dia 3 minutinhos, e assim vai aumentando a cada dia, devagarinho, com muita paciência, respeitando, né? Desculpa, respeitando você, respeitando os seus limites, mas se esforçando com um pouquinho de esforço, a gente consegue meditar sim. Então, a meditação é riquíssima e é uma das formas comprovadas de que a gente consegue lidar melhor, se preocupar menos em lidar melhor com a nossa ansiedade fazendo meditação.
certo? E com isso também incluir a respiração, né? Porque a meditação, além de nos ajudar a meditar, ajuda também a nós respirarmos melhor, respirarmos nos momentos certos, para oxigenar todo o nosso corpo, inclusive o nosso cérebro, né? Que precisa da nossa respiração e principalmente nos processos de ansiedade. E fora que a meditação nos ajuda a viver no presente, que é o que a gente precisa. O que é ansiedade? Ansiedade, nós estamos preocupados com o futuro, vivendo ali um futuro, preocupado por algo que talvez nem aconteça. O nome já diz pré-ocupação. Eu estou me preocupando com algo que talvez nem aconteça. E a meditação, então, se eu parar, meditar prestando atenção, como por exemplo na minha respiração, eu vou estar vivendo no presente. Então, viver o presente, o aqui e o agora, como chamam, né, é difícil, não é fácil. Parece fácil falando, eu sei que não é fácil, mas tudo é questão de treinamento. É você treinar diariamente a sua mente, né? É você ter um compromisso com você mesmo. Então, o que é que eu quero? Eu quero ter uma vida mais saudável, uma mente mais saudável, eu quero aprender a lidar com essa ansiedade para poder viver melhor, porque eu me amo, eu sou digna de viver e viver bem, não é sobreviver, porque as patologias fazem a gente sobreviver, a gente não vive, né? Não, eu quero viver com abundância, com prosperidade, eu quero me realizar, então eu vou me esforçar aqui também, fazer a parte que me cabe. Então, a meditação também tem isso de nos ajudar a viver no presente. Certo? Vou jogar esse treco fora. O fone está dando trabalho, né? Pelo menos não está travando ele fica como só antes. caindo. Vamos lá, sexta dica. Alimentação saudável. E aí, eu fiz uma pesquisa e a doutora Ana Beatriz, eu encontrei um vídeo dela falando da alimentação para a questão da ansiedade. E ela fala o seguinte, que ter uma alimentação saudável que vai lhe ajudar a controlar a ansiedade é não ter excesso de açúcar, não ter excesso de cafeína, não tomar muito café. Então, se você tomar café, só toma até também às 16 horas. Depois disso, não tomar mais café. À noite, não comer coisas pesadas. Durante o dia, se hidratar muito bem, ou seja, tomar muita água durante o dia. À noite não, porque senão à noite nós vamos quebrar o nosso sono levantando o tempo todo para fazer xixi. E uma noite mal dormida é péssima. É péssimo, porque insônia ninguém merece, né? No dia seguinte a gente fica um bagaço, sem energia para Fora nada, que as porque o emoções corpo não ficam todas descansou. afloradas, né? E de mau humor, né? Eu mesmo fico. Se eu dormir mal, eu fico de mau humor, fico com os olhos ardendo. Então, a alimentação saudável é você cuidar de não ter excesso nem de açúcar, nem doce, né? Nem cafeína, não comer coisas pesadas durante a noite e se tratar muito bem. Então, tomar muita água, muita água. Ela até explicou, inclusive, que o excesso da noradrenalina, que é o hormônio que provoca taquicardia, falta de ar, ele é eliminado exclusivamente através da urina, do xixi. Então, ela até falou uma coisa muito interessante. Se você estiver, por exemplo, num mato com alguém, e esse alguém começar a ter um ataque de pânico, dê 1 litro de água. Porque logo a pessoa vai sentir vontade de fazer xixi e aí vai eliminar a noradrenalina. Olha que interessante. Anota isso, hein, gente? Importantíssimo. Então, tome bastante água, né? Para que esse hormônio ele saia através da urina e você aí se recupere. Que mais? Oitava dica, exercício físico.
Precisamos Importantíssimo. fazer exercício físico, é bom para tudo, não só Nesse tempo ansiedade, de né? pandemia, ficamos um pouco impedidos de fazer na rua, mas não quer dizer que em casa a gente não possa fazer. Botar uma música para dançar, né? Exato. Fazer exercícios que dá para ser feito em casa. Então, assim, não tem desculpa. Não, e tem no YouTube, tem muitos professores hoje gratuitamente ensinando no YouTube. Fazer Uhum. exercícios. Eu mesmo comecei a fazer relaxamento, porque muito tempo sentada. Eu estou trabalhando, estudando muito sentada, então tenho sentido muita dor na coluna, na lombar, na cervical. E aí eu comecei, encontrei um vídeo maravilhoso de um professor. Estou fazendo relaxamento, fazendo um monte de exercício, esticando o corpo, a coluna, e as dores já melhoraram. Então, exercício físico. E o Quando exercício físico ele é passar. importante. E o Pode exercício físico falar. ele é importante também, porque como o nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Tudo que nós temos em nós nos fortifica e nos enfraquece, né? Então, o exercício físico ajuda a aumentar a adrenalina, que ajuda a baixar o cortisol, e aí vem a dopamina, vem a serotonina, vem todos os outros Isso. ninas, né? Com Que aquilo que a são gente os faz para hormônios movimentar o que a gente... corpo. Exatamente. Quando passar a pandemia, tem o melhor exercício físico, segundo o doutor Marcos Abud, para baixar, para controlar a ansiedade, é fazer caminhada. É você caminhar Uhum. pelo menos 5 dias, vai de segunda a sexta, 30 minutinhos. Se você fizer uma caminhada de 30 minutinhos, você já vai conseguir controlar e muito a ansiedade, diminuir a ansiedade. Então, aí são dicas valiosas, né? Porque, veja bem, a medicação, a depender do grau de ansiedade, às vezes a gente vai precisar entrar com a medicação, que aí o psiquiatra, né, é que vai passar. Mas só o medicamento não vai funcionar, porque o medicamento ele tem que servir como um apoio. É como a doutora Ana Beatriz, ela estava falando, ela escreveu o livro Mentes Ansiosas, e ela fala, é que nem, por exemplo, o suplemento. Vai adiantar você tomar o suplemento e não ir fazer o seu treino na academia? Uhum. Adianta a gente tomar o suplemento e ficar deitado no sofá? Não vai adiantar. Então, o medicamento é a mesma coisa. Ele vai servir como um apoio, mas você vai precisar fazer tudo isso aí que a gente está falando: meditação, mudar a alimentação, hidratar bastante o corpo, então tomar bastante água, fazer exercício físico, trabalhar o auto-perdão, fazer as pazes com a incerteza, aprender a aceitar as preocupações, ou seja, aceitar os sentimentos, aceitar os pensamentos, tudo isso precisa ser feito. Outra dica importantíssima, terapia. Claro, Né? precisamos Tem que fazer terapia. E todos nós, aí, inclusive quem é todos terapeuta nós. também. Exatamente. Senão a gente não dá conta. É, Justamente. A gente tem, só tem dá uma o que tem. virtude, isso. E aí entra uma virtude que é uma virtude, aí eu acredito, eu penso que seja mais difícil de desenvolver, mas não é impossível, claro. Que é Claudinha, minha amiga, tá assinando. Bem-vinda, Cláudia, é uma grande amiga minha. Tem uma virtude que é a humildade. Chega uma hora na nossa vida que a gente tem que deixar o orgulho de lado, a vaidade de lado e pedir ajuda. É ter humildade para dizer assim, eu sozinha ou eu sozinho não consigo. Eu preciso de ajuda. E a melhor pessoa para te ajudar é um profissional. É o psiquiatra, é o psicólogo, é o terapeuta, porque é a pessoa que não te conhece, que não tem ligação com você, então é neutro e vai saber te fazer perguntas, vai saber te ajudar a você olhar para dentro de si e descobrir as suas respostas, descobrir qual é o X da questão, que a gente tem que descobrir o X da questão, onde é que está, né? Da onde surgiu essa ansiedade, por quê?
Só assim a gente vai conseguir resolver. Então, é muito importante também a gente desenvolver a humildade, a gente abrir a boca mesmo e falar, olha, eu preciso de ajuda e ir buscar ajuda. Sozinho, a gente não Mente. consegue. E assim, tirar o preconceito de que, é coisa para doido, se é só para ir conversar, eu posso conversar com qualquer pessoa. Não é assim. É tirar, é entender que o profissional que ele está ali, ele está para te atender, para te ajudar. E principalmente vai ser diferente de qualquer pessoa, porque às vezes nós vamos desabafar com alguém, às vezes só queremos desabafar, e aí, quando nós desabafamos, o outro vem, nos julga, nos condena. E aí, o que faz? Aumentar mais ainda a nossa ansiedade, aumentar mais ainda o nosso medo, e a gente não melhora. Então, por isso que é importante procurar uma ajuda profissional e quem é profissional também cuidar de si, porque a gente também é humano. Isso, exatamente. O profissional, ele vai te escutar sem fazer julgamento, sem dizer para você se você está certa, se você está errada, se está certo ou errado. Então, diferente, né, dos amigos, porque os amigos, por serem amigos, se acham no direito de dizer: eu não te falei, eu não te avisei que ia dar errado, você gosta de sofrer. Não é assim que os amigos fazem? Claro que não fazem por mal, né? Mas não são profissionais da área, então é a forma que eles acabam agindo. Então, o profissional não vai fazer nada disso, muito pelo contrário, ele vai te ouvir sem fazer julgamento nenhum. Certo? E uma outra, acho que essa é a última, acho que é a 10ª, né? É fazer o enfrentamento. Vai, Paula, vai ficar salva essa live, vai. Fazer o enfrentamento, né? Ou seja, despertar a nossa força interior. Eu adoro falar isso, que todos nós temos uma força interior dentro da gente. E nós podemos usá-la e despertá-la através da resiliência. E todo mundo tem um poder da resiliência. Deus deu para todos nós, que é a capacidade de superarmos qualquer dificuldade, por mais difícil que ela seja. Então, é a gente enfrentar os nossos medos. Eu também gosto de dizer que é muito melhor ficarmos acordados e olhar para aquela situação que está nos causando medo, enfrentar, mas não é enfrentar como se você estivesse numa guerra, numa luta, não. Mas é enfrentar com a certeza de que vai passar. Com a certeza que é só um período, é só uma fase, sabe? Então, vamos falando da pandemia, trazendo para nossas vidas, como enfrentar então a pandemia. O que esta pandemia quer me ensinar? O que eu posso aprender com esta pandemia? O que de benefícios ela vai trazer para mim? Porque traz, acreditem. Sabe? Então, é enfrentar o medo. Vou repetir, enfrentar o medo não como se você estivesse numa guerra, mas enfrentar o medo com a certeza absoluta que tudo passa e que vai passar. E passa mesmo. E quando passar, ser passado. Né? A gente deixar lá no passado. Porque o que fica lá atrás, a gente não volta, não conserta, não resolve, não melhora, não muda. Então, ficou lá atrás. É a gente olhar e dizer o que eu aprendi com isso, aceitar, enfrentar aquele momento e depois seguir adiante, porque a gente precisa olhar para frente, né, e caminhar. E caminhar sem aquela necessidade de estar dono de tudo, de toda a situação. Então, quando a gente deixa a coisa fluir, deixa a vida acontecer, a gente vive mais e vive feliz. Porque a gente não fica ali se preocupando com o que ainda não veio. É abrir mão do controle. Selma colocou, verdade, tenho certeza que muitos conceitos, preconceito irá mudar, vão mudar com certeza. Muita coisa vai mudar após essa pandemia, muita coisa vai deixar de existir e muita coisa passará a existir. É sempre assim, né? Então, abrir mão também desse controle, falar, quer saber, sabe aqueles problemas
Pense aí naquela situação, naquele problema que você vem carregando, ó, há muito tempo. Que inclusive você fala assim, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo e eu não consigo resolver. Sabe esse problema que você já fez de tudo? Você fez de tudo menos uma coisa. Abrir mão dele. Jogar para o universo. Aí você fala, olha, universo, eu já fiz minha parte, faz aí a tua. Deixa que eu jogar aqui nas mãos de Deus. Seja o universo, chame como quiser, eu vou chamar aqui de Deus. E deixar nas mãos dele mesmo, né? Que aí vem da fé, porque não tem como a gente não falar de fé também. Não é você ficar, você entrega e toma. Você entrega a Deus a situação e toma. Entrega em todo. Não, entrega de verdade, deixa lá e segue, porque uma hora a solução, você vai conseguir enxergar a solução. E as coisas por si mesmo vão se arrumando, se ajeitando, tudo fica no seu lugar, né? Volta para o seu lugar. E tudo nesta terra, Platão que dizia isso, tudo, a natureza tem o seu lugar. Tudo nesta vida tem o seu lugar. Então, a natureza tem um lugar dela, tem um papel dela, nós fazemos parte da natureza, a natureza humana, então nós também temos o nosso papel, o nosso lugar, e tudo vai dar certo e tudo passará. Então, aprender com a dor também, né? Qual ditado? Fale aí. Não, é que me lembrei já que você falando de religiosidade, me lembrei de Joana de Ângeles, né, através da mediunidade de Valdo Franco, né, que nós temos esse conhecimento de todos os processos da vida. E nas obras psicológicas dela, ela fala muito sobre a nossa relação. E aí tem um livro muito bom, chamado Conflitos Existenciais, que fala sobre as nossas emoções, da raiva, a ansiedade, ao medo, a violência e vários outros. Quem puder ler esse livro é muito bom, porque apesar de ser um livro espírita, né, ter sido passado por Divaldo, mas tem muito a ver com a nossa questão do nosso dia a dia, a nossa relação com nós mesmos, né? Então, quando a gente descobre os nossos conflitos existenciais e busca compreendê-los ao invés de enfrentá-los, ao invés de querer ser maior do que todas as coisas, a gente consegue caminhar com mais tranquilidade. Isso aí. E aí, agora vamos para aquela coisinha especial que você preparou? Vamos lá. Então, assim, já que a gente teve tantas dicas, né, para a gente melhorar na ansiedade, eu queria ensinar um exercício também, né, um exercício para que a gente possa estar fazendo, né, nos momentos em que a ansiedade bater e que eu estiver ali aquele desespero, naquela coisa assim, eu procurar, em alguns momentos, antes de encontrar uma ajuda, eu me controlar, para não partir para outros caminhos, né? Porque muitas vezes, numa angústia profunda, nós acabamos deixando, né, aquela vozinha dizer de que tudo passa se a gente acabar com tudo, e aí a gente acaba, né, com tudo, mas acaba com o mais importante, que é esse presente maravilhoso que é a vida, que é viver. Exato. Então, assim, é um exercício para ajudar nesses momentos em que você sentir que está ansioso demais e que está tudo muito difícil, muito sufocante. Aí vai te ajudar até você encontrar alguém para você pedir ajuda. Porque não se furte de pedir ajuda nunca. Exatamente. A evolução, como mudar dói. Dói mesmo, não é fácil não. Não vou dizer, é fácil, parece fácil, né? Mas falando é fácil, mas dói mesmo. Mas aí exige muito da gente. Ao invés de dizer é uma mudar dor que dói, vale a pena. Mudar constrói. Isso mesmo. É uma dor que vale a pena passar. Porque Joana de Ângeles disse que para a gente estar bem e para estar feliz é a gente aceitar as nossas dificuldades, aceitar os nossos medos, aceitar as nossas preocupações, aceitar
todas as provas que passamos, não, olha que eu tô falando aceitar, né? Não é acomodar. É Foi a diferente, primeira dica, né? Aceitar foi a primeira dica. justamente. Então não é acomodar, não é eu me acomodar e sentar, mas é eu aceitar as coisas, aquilo que eu posso mudar, né? Como a mensagem de São Francisco, aquilo que eu posso mudar e ter sabedoria para entender as outras, né? E entender aquilo que não pode ser mudado. Isso, a Mas é a oração da gente serenidade. da serenidade. Ah, eu gosto muito dela. Não É, gravo eu direito, não, mas eu também. gosto. Então vamos ao exercício ou Vamos. Vamos lá. vamos lá. Bem, quem estiver em casa agora, puder botar uma música, um sonzinho, uma, uma musiquinha bem suave, né? Bote. Procure um canto legal da casa, onde você possa se acomodar, né? Sentar-se acomodado, né? A gente vai fazer um movimento de respiração, respirar. E como é que a gente respira, né? Vamos respirar sentindo o nosso peito. Aí Até quando eu a gente vou sentir que fazer, ele hein? Vou arfa, aproveitar. né? Quando a gente sentir que ele tá subindo assim, ó. E aí a gente vai soltando o ar vagarosamente. E aí vamos fechar os olhos e vamos pegar no nosso pulso. Qualquer pulso seu. Ou pulso direito, pulso esquerdo. Qualquer um dos pulsos que você possa utilizar agora que esteja livre. Você vai pegar massageando. E massageando e respirando. Né? Trazendo a respiração e soltando o ar vagarosamente. Respirando. Mais uma vez e solta suavemente. E continue no movimento da respiração, massageando o pulso. Massageando o seu pulso. E aí, nesse movimento da respiração, você vai respirar e quando você soltar, você vai falar: sou paz. Sou paz. Mais uma vez, vamos respirar. E quando liberar a respiração, falar: sou felicidade. Sou felicidade. Respirando mais uma vez, soltando o ar, sou abundância. Sou abundância. Respirando novamente e soltando o ar, dizendo: sou saúde. Sou saúde. E mais uma vez respirando e soltando o ar, dizendo: sou amor. Sou amor. Pronto? Vamos voltando. Adorei esse exercício. Nos Facinho ajuda ele, hein? muito. É muito fácil. Não Não, e dá para esquecer de fazer em qualquer massagear o lugar. pulso. Justamente. Qualquer lugar que você esteja, de repente bateu aquela ansiedade, aquele pânico, aí você começa a massagear o pulso, que é um ponto nosso energético do corpo, e aí vamos massagear e vamos respirar, porque a respiração é importante. Como eu falei no início, a respiração, nosso corpo é perfeito, quando a gente respira, a gente leva oxigênio para o cérebro, que vai levar uma resposta para o nosso corpo, dizendo a ele que nós estamos bem e diminuir aquele cortisol que normalmente ocorre nos picos de ansiedade. Porque aí o cortisol, quando ele toma conta do nosso corpo, se a gente não tratar logo, não cuidar logo, as emoções vão somatizar. E aí nós vamos precisar das medicações, porque o corpo vai precisar dessas medicações, porque seu corpo precisa. E você vai precisar do terapeuta, porque o emocional vai estar necessitando também. Porque não adianta somente tomar medicação.
né? A medicação vai te ajudar numa parte a melhorar fisicamente, mas você precisa entender o que no seu emocional te levou a isso. E curar, e tratar, para não adoecer mais. Isso aí. É aquilo que a gente estava falando, né? Pegando o exemplo da academia, não adianta só tomar o suplemento, tem que ir lá fazer o treino. Então, a mesma coisa é a medicação, não adianta só medicação. Tem que fazer a terapia, tem que fazer meditação, tem que ter uma boa alimentação, tem que trabalhar o auto-perdão, tem que trabalhar a aceitar fazer as pazes com a incerteza, tem que aprender a aceitar e reconhecer os pensamentos e sentimentos. Tudo isso aí. Isso aí. E viver bem, viver é uma maravilha. E é aquela música, né? Viver e não terá E não terá vergonha de vergonha ser de ser feliz. feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. E é eterno aprendiz da vida, né? Então, Somos agradecer eternos todos os momentos. aprendizes. Estamos chegando já no finalzinho. E aí, antes de falar, né, do nosso sorteio, que é sábado, né, o sorteio. Olha minha caneca da Mimo Ah, Café. mas a que a gente vai sortear não é essa, né? Mostra Não. a caneca que a gente vai sortear. É essa aqui. Não sei se está para vocês. Deixa eu olhar, deixa eu abrir aqui. Ó. Vou ler. Dia Autoestima 30 o nossa sorteio. de cada dia. Pra E gente aí tem lembrar o quanto é aqui, importante estar se ame, se amando. sou joia rara, se ame, você vale a pena, se cuide, alto amor. E junto com a caneca, o livro, né? Uhum. Um Esse livro livro maravilhoso maravilhoso de Walter Rizzo, Apaixone-se por si por mesmo. si mesmo. Gente, não tem coisa melhor do que você se apaixonar por você. Do que você adquirir aquela síndrome da Nazaré Tedesco. Eu gosto sempre de falar. Né? Sabe quando a Nazaré falava, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu sou uma loira, que eu tô até loira já também. Né? Então, assim, é a gente descobrir o melhor da gente. Né? Quando a Isso. gente olha e tem a nossa autoestima para cima, nada vai nos tirar a nossa alegria, porque a gente que escolhe, né? Se deixa ou se aceita. Porque, como diz assim, uma coisa que eu aprendi na terapia comunitária, que quando alguém vem com uma dor para você, vem te dizer uma palavra ruim, é porque aquela pessoa está sofrendo. E aí ela te diz a palavra ruim, se você abraçar a palavra, ao invés de ser um sofrendo, vão ser dois. Então, se ame muito e participe do sorteio. Quando a gente trabalha a nossa autoestima, a nossa autovalorização, o nosso amor próprio, podemos até fazer uma visitinha no fundo do poço, mas a gente não se demora lá. Uhum. A gente não se demora Justamente. lá porque o nosso amor próprio não deixa. Rapidinho a gente pega o elevador e retorna. Gente, E o para fundo do poço é encerrar, importante para analisar, né? Para a gente pensar muita coisa. sim, Tem um momento nosso. sim. A tristeza faz parte da nossa vida. É o momento que a gente para pensar na nossa vida, refletir sobre o nosso comportamento, sobre também as pessoas que nos rodeiam, quem são essas pessoas, com quem eu quero caminhar. Paula está Ah, perguntando sim. como Então, como participar. participar? Na minha página tem lá a fotos do sorteio oficial, a foto oficial. É só curtir a foto, indicar duas pessoas, quantas pessoas vocês quiserem, né, para seguir a nossa página e acompanhar o sorteio no dia 30. Quem for sorteado, né, no momento a gente só está fazendo o sorteio para quem mora em Salvador e Lauro de Freitas, por causa do processo da entrega. E aí, quem for sorteado ou aqui em Lauro ou aqui em Salvador, a gente vai entregar em casa. Isso. Gente, para encerrar, eu quero encerrar com as palavras de Braulio Bessa, que é aquele poeta maravilhoso que eu adoro. Braulio disse o seguinte:
Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não o faça desistir. Então, que possamos ter coragem, não desistir O da livro. vida. Fale. Você Não, ia alguém falar pediu alguma aí coisa. o nome do livro. Conflitos Se apaixone Existenciais. por si mesmo. Não, de Joana de Ângeles. Ah, Conflitos tá. Existenciais. Escreve nos comentários. Escreve, Kátia, nos comentários, que aí fica mais fácil. Então, Pronto. 20 ou 27 segundos, que possamos, então, nunca desistir da vida, nem desistir da gente, porque vale a pena viver, mesmo com todas as dores, mesmo com a pandemia, mesmo com todos os estresses da vida, mesmo com toda a ansiedade, a vida vale a pena. Então, não desista da vida, não desista de você. Obrigada, gente. Kátia, foi um prazer estar com Obrigada a você. todos. Beijão.